Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto nas leituras de uma festa bem importante na Igreja Católica, né? A solenidade de São Pedro e São Paulo, lá em 29 de junho. Isso aí. A gente pegou os textos bíblicos e algumas reflexões para, entender por que esses dois apóstolos são celebrados juntos, sabe? Exatamente. É bem interessante porque as leituras mostram eles como colunas mesmo, né? Pilares da fé. Pilares, boa. E a gente vai ver como as histórias deles, que são até bem diferentes em certos pontos, acabam se conectando e o que isso significa para a igreja, as fundações de um prédio, sabe? Legal essa imagem. Então, bora desempacotar isso. Começando com Pedro. A primeira leitura já joga a gente numa situação tensa, né? Muito tensa. Pedro tá preso com uma guarda reforçada, 16 soldados, imagina, e a igreja inteira rezando por ele, sem parar. Nossa! E aí que entra o extraordinário, né? A leitura dos Atos dos Apóstolos é muito viva. Um anjo aparece do nada na cela. Do nada. Uma luz, as correntes caem das mãos dele, assim, puf. E ele é guiado para fora, passa pelos guardas, portões se abrindo sozinhos. Uau! O próprio Pedro custa acreditar. Ele acha que tá sonhando, tendo uma visão, sabe? Só depois que ele cai na real. Nossa, agora eu sei mesmo que o Senhor mandou seu anjo para me libertar. Incrível. Mostra demais a força da oração da comunidade, né? E a proteção de Deus ali na prática. O Salmo 33 que vem junto parece que foi feito para esse momento. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Perfeito! É um símbolo muito forte do cuidado de Deus com a igreja, mesmo quando está sofrendo perseguição. E reforça a fé nos anjos como mensageiros, né? E no poder da oração em conjunto. O catecismo fala disso também. Com certeza. Essa libertação de Pedro é muito forte. Mas aí a festa junta ele com Paulo. E a segunda leitura de Timóteo traz um tom bem diferente, né? Muda bastante, sim. Ali a gente ouve o Paulo já no fim da vida, né? Ele sabe que o martírio tá chegando. Pesado. Mas ele não foca nisso. Ele usa aquela imagem do atleta, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O foco dele tá na fidelidade, na missão cumprida e na esperança da coroa da justiça. Que força, né? Muita. Ele sente que, mesmo nas dificuldades todas, o Senhor esteve com ele, dando força para ele pregar a mensagem para todo mundo ouvir. É o espírito do martírio cristão ali, sabe? A perseverança até o fim. E essa serenidade dele diante da morte é, caramba, desafiadora. Uma entrega total mesmo. E é vista não como derrota, mas como o maior testemunho, né? O catecismo até fala que é a forma mais alta de dar testemunho da fé. Faz sentido. E aí a gente chega no Evangelho, Mateus. Aquele momento chave em Cesareia de Filipe. Jesus pergunta na lata, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Momento decisivo ali no meio dos discípulos. Imagina o silêncio antes da resposta. Total. E quem responde é Simão Pedro. E Jesus deixa claro que não foi da cabeça dele, foi revelação do Pai. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa confissão de fé é o ponto de virada. É depois dessa declaração que vem aquela frase famosa, né? Exatamente. Jesus fala, tu és Pedro, que significa pedra, rocha, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Ou seja, ali Jesus está estabelecendo a liderança da igreja, a base. Isso. É a instituição do que a gente chama de primado de Pedro. Jesus confia a ele essa autoridade pastoral de guiar a igreja. E essa autoridade, para nós católicos, continua nos papas, que são os sucessores de Pedro. E as chaves e o lance de ligar e desligar, o que significa isso, assim, na prática? As chaves são símbolo de autoridade mesmo, de administrar a casa, sabe? E ligar e desligar era uma expressão da época que significava ter autoridade para interpretar a lei, tomar decisões doutrinárias, disciplinares, que seriam válidas, reconhecidas por Deus, vamos dizer assim. Entendi. Então a festa junta esses dois por isso. Pedro como a rocha, a unidade, a autoridade, e Paulo como o grande missionário, o cara da evangelização para fora. Perfeita leitura. Pedro, o pescador, que se torna a pedra fundamental, símbolo da unidade da fé professada,
E Paulo, o antigo perseguidor, que vira o apóstolo dos gentios, que leva o evangelho para todo canto, símbolo da missão sem fronteiras. 2 caminhos bem diferentes. Bem diferentes, mas que se completam. Ambos foram perseguidos, ambos receberam força de Cristo e ambos morreram mártires em Roma. Eles são diferentes, mas inseparáveis na fundação da igreja. Então, qual seria a mensagem principal para a gente hoje ao celebrar Pedro e Paulo juntos? Assim, para levar para a vida. Olha, acho que a mensagem central é de confiança. Confiança que Cristo continua guiando a igreja, mesmo nos perrengues, através dos sucessores dos apóstolos, e esperança na força do evangelho. E eles como modelos, né? Exato. Pedro e Paulo são modelos incríveis de fé, de coragem, de missão. Mostram como a graça de Deus pode transformar gente comum em instrumentos, extraordinários. Eles inspiram a gente a ser firme na fé, como Pedro, e até aquele fogo missionário, como Paulo. E lembram da importância da unidade na igreja, mesmo com tanta diversidade. É um chamado para rezar pela igreja também, né? Com certeza, rezar pela igreja, ter coragem para viver a fé no dia a dia e confiar muito na força da oração. Faz todo sentido. Pedro e Paulo, tão diferentes, mas tão essenciais juntos. Deixa uma reflexão forte mesmo. Deixa, sim. E talvez uma pergunta boa para quem está ouvindo a gente refletir, inspirada nele, seja: qual é o bom combate que a nossa fé convida a gente a lutar hoje? No nosso trabalho, na nossa família, na sociedade. Onde a gente é chamado a ser firme como Pedro e missionário como Paulo, cada um do seu jeito, né?